Portugal, 25 de abril de 1974. Nunca uma tão grande explosão de alegria. Nunca uma tão grande celebração nas ruas, festejando a queda de um regime. Uma mudança política que trouxe profundas consequências para o país e para o estrangeiro. Ao fim da tarde do dia 25 de abril, Marcelo Caetano assinava no quartel do Carmo a rendição do seu governo. Protegido da cólera popular por um carro blindado, abandonava finalmente o cerco que suportara longas horas. Ao fim do dia 25, chegava à televisão o novo poder. Constituídos em junta de salvação, 7 oficiais superiores apareciam diante da expectativa nacional como os primeiros heróis do movimento das Forças Armadas. Este é o momento em que lhes posso apresentar, presentes que estão aqui no Estúdio A da Rádio e Televisão Portuguesa, os elementos da Junta de Salvação Nacional. Vai falar-lhes o general António de Spínola. De instituição com mais de 100 mil contos de orçamento previstos para 1974, a PIDE-DGS não passa agora de associação de malfeitores. Correndo à frente de mandatos de captura, os seus servidores dificilmente escapavam ao crivo da ira popular. Dentro do seu próprio quartel-general, muitos deles resistiram quanto puderam e, no fim, acabaram por fazer os únicos mortos que assinalaram o derrubo do regime. Começa o tiroteio na rua António Maria Cardoso. Passagem do rádio português. Começa o tiroteio. São 21 horas e 20 minutos. Mataram já ali um gato no céu. Como? Desculpe, boa noite, sou do rádio português. O que é que foi? Assistiu? Foi a PIDE que matou agora um soldado. Acabou agora de matar um soldado. Saia daqui, saia daqui! Os dirigentes de postos aparecem subitamente na Madeira e mais tarde no Brasil. Mas, embora os conceitos de justiça não coincidissem, todos os novos políticos achavam que eles deviam ser julgados, da extrema-esquerda aos liberais da antiga Assembleia. Uma proclamação que não correspondia a todas as expectativas. A Junta de Salvação Nacional dividia-se entre libertar ou não os presos acusados de crimes de sangue. Por este impasse, o 25 de abril dos presos políticos foi só a 26. Oh, meu amigo, pá. Viva, pá. Então, oh, pá, sempre, porra. Fixe aqui, pá. Firme sempre. Aqui, pá. Correr, pá. A ditadura tinha feito presos dentro e fora do país. Uns deixavam as cadeias, outros regressavam do exílio. Os dois mais carismáticos eram aguardados por centenas de pessoas. Nas ruas, a euforia popular escapava ao controle do novo poder. E mais do que isso, a raiva dirigia-se impetuosamente contra os sinais do salazarismo. Contra a PIDE, antes do mais. Inseguros, os agentes da antiga segurança representam os restos de um regime derrubado. E é assim que são olhados e perseguidos. Está bem, então põe-se direito. Está a ver, mas está a tremer por todos os lados já, homem. Eu prendi ontem 3. Ontem prendi o Alvarez. Uma mudança nas ruas do país, 1 milhão de pessoas. Uma explosão que enche um dia não comemorado legalmente há 40 anos. O 1º de maio voltava a ser feriado nacional. Mas mais do que o Dia dos Trabalhadores, celebrava-se o próprio 25 de abril. A concórdia que se vivia nas ruas respirava-se nas tribunas, civis e militares. Em julho, Spínola gradua em brigadeiro o Major Otelo Sarava de Carvalho. Fomos nós, entre os 25 e os 40 anos, que tomamos sobre nós o peso imenso da responsabilidade de derrubar um governo que todos nós deplorávamos, mas que os nossos generais, apesar de toda a sua juventude e provável espírito,
não tiveram a coragem de derrubar. Como é que tu vês, pá, o facto de ter sido a Grândola Vila Morena, já por si um trabalho de coletivismo, dar o pontapé de saída para esta grande modificação que todos nós, com grande alegria, desejávamos e agora nos encontramos? Quer dizer, isso foi um facto acidental, mas para mim enche-me de contentamento a utilização que foi feita pelas pessoas e que aliás já estava a ser feita em sessões que nós fazíamos, sessões particulares, nas cooperativas, em piqueniques, nas coletividades populares de cultura e recreio. A Grândola era um fator estimulante de congregação das pessoas, congregação emocional. Agora é que tivesse tido estas proporções e que tivesse sido esse pontapé de saída, aliás, como eu digo, sem a minha participação consciente, é uma coisa que me enche de regozijo, mas acho que temos que passar a uma fase menos emotiva e trabalhar. Organizarmos, sobretudo, as camadas populares, formar comissões, não é? Creio que neste momento é preciso congregar uma frente da esquerda, não é? E organizar sobretudo as bases. Há uma extensão enorme de pessoas apolitizadas, mas que vão neste momento entrar no circuito, que vão constituir os organismos que futuramente serão a frente de facto revolucionária deste país, não é? Bom. Eu tenho constatado isso, por exemplo, em Setúbal, onde surgem indivíduos da construção civil, indivíduos de toda a espécie e feitio, não é? Que até há 4 dias não falavam mais do que o futebol, não é? E precisamente para mim a coisa mais calorosa e mais comovente é precisamente essa súbita politização, essa súbita consciencialização das camadas populares. Que se dizia que não estavam consciencializadas, mas que afinal demonstram um grande poder coletivo e um grande interesse em todos os problemas nacionais. Claro. Esse tipo de consciencialização que sempre se defendeu, uma consciencialização do ponto de vista da classe dominante. Não é preciso sermos doutores ou lermos os livros que convencionalmente são os órgãos de cultura oficial para nos politizarmos. Por contrário, é em contacto com a prática direta, né, das realidades, e essa prática compete sobretudo às massas populares e especialmente ao proletariado deste país. É sobretudo nessa prática que surgem os verdadeiros líderes populares e não os indivíduos vindos de cima que vão cavalgar esses movimentos, não é? O povo unido jamais será vencido. 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 O povo unido. Radicalizaram-se os conflitos laborais. A palavra saneamento nasce para o vocabulário nacional, mas outra tinha já surgido e começava a gritar-se a plenos pulmões. Os trabalhadores dos telefones entram em greve e cercam a sede da companhia nos primeiros dias de maio. Sequestram a direção e exigem o seu afastamento. A direção está toda, portanto, unânime consigo, eu não se meter a ser. Seja, as entrevistas dadas por estas pessoas fascistas são muito duvidosas. É a primeira vez que me chamam mesmo, tem que se acostumar a isso. Não é um lugar político, não é que não tem que me demitir. Se tiver que ser demitido, paciência, alguém tem que me demitir, por favor. Aqui estou à espera que possa sair da empresa e terminar o meu dia de trabalho. Este homem, mau como é, está aqui a tentar boicotar todo o trabalho desta empresa. Além disso, nega-se a pedir demissão. Este é o momento em que um carro de assalto das Forças Armadas entra no pátio interior do edifício dos TLP. A intenção, naturalmente, será a de recolher, com todas as medidas de segurança, os elementos da Direção-Geral que, após 4 horas desta manifestação, não se quiseram render, não se quiseram debater. Não ao regime concordatário de insublimidade do casamento católico!
nem só de assembleias e plenários se viveu então. Outras tintas ajudaram a pintar o quadro real. Muita gente tentava recuperar o que não tivera durante décadas cuidadosamente censuradas. Vieram os filmes até então proibidos. A muitos era colado o rótulo de eventualmente chocante. E dentre estes, havia um que desde há um ano causava sensação no estrangeiro. O Último Tango em Paris provocava filas nos cinemas, onde havia também ávidos espanhóis disfarçados de turistas. E o que é que a motiva a vir ver este filme? Simples curiosidade. Simples curiosidade. Não foi a crítica dos jornais, não foi os anúncios? Não li, não tive ocasião. Não Há muito que eu conhecia o filme de nome. Sabia que estava proibido, portanto isso é um atrativo especial. Mas tem cenas chocantes e, portanto, talvez não sirva para todos, não sei. Para mim serve que sou homem. Eu gosto. O que é que lhe agrada mais no filme? O que me agrada mais? Agrada-me tudo. Eu acho que nós devemos mentalizar-nos nestas coisas, não é? Não há nada que não seja na realidade. Por que a senhora não acredita? Nunca deram provas para nós acreditarmos. Como é o nome da senhora? Hein? Violinda. E quantos anos a senhora tem? 32. Quantos filhos a senhora tem? 3. A senhora ganha quanto por mês? Quanto? Quer dizer, eu ganho 3 contos e meu marido ganha 5. O dinheiro que a senhora ganha é suficiente para a senhora viver? Ah, vive-se aqui. A senhora quer mudar de vida? Ah, pois. A senhora está disposta a lutar por isso? Para mudar de vida? Hein? Então a senhora acredita na revolução? A senhora acha que vai ter uma revolução em Portugal? Talvez. Por que a senhora não acredita? Eu tenho lido tanta coisa, eu vi tanta coisa, não sei. A senhora não tem uma opinião formada? Não. A senhora não vai para o desfile do 1º de maio? Não vou. E o que a senhora pensa em fazer para mudar a situação? A senhora acha que a senhora pode lutar para mudar a situação? Trabalhar. Quem são os portugueses? Quem somos nós? O que é e como está organizada esta sociedade em que vivemos? Como éramos há 40 anos e como somos hoje? Lembram-se do modo como vivíamos, nós e os nossos pais? Têm uma ideia do que era o atraso, da vida nos campos, das cidades pequenas, das mulheres em casa, dos analfabetos, da pobreza, da falta de liberdade? Uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém, pessoa ou país, consiste em percorrer as suas mudanças. Mudamos muito. Os portugueses são hoje muito diferentes do que eram há 30 anos. Vivem e trabalham de outro modo. Mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos avós. É o resultado da história e da memória que cria um património comum. Muitos dizem que Portugal não mudou, porque o país ainda é pobre e pequeno. Mas não é verdade. Os portugueses mudaram, e muito. A minha geração já se calou, já se perdeu, já moou, já se cansou, desapareceu, ou então casou, ou então mudou, ou então morreu.